Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, quinta-feira, dia 14 de julho, o Ibovespa fechou seu sétimo pregão consecutivo aí de alta, 1,62. Bolsas americanas também trabalharam no campo positivo. Moeda americana teve mais um dia de desvalorização, 0,5%. Fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, eles inverteram a mão no pregão de hoje, pessoal. Por que eu digo isso? Mais cedo a gente tinha feito o giro rápido do mercado, já com 2 horas de pregão ao meio-dia, e eles estavam na ponta vendedora, tanto para o mercado à vista quanto para o mercado futuro. Na ocasião, cerca de 15 milhões para o mercado à vista e 35 milhões para o mercado futuro. Eles viraram esse jogo até o final do pregão de hoje e terminaram com ponta compradora bem expressiva no nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha lá nos contratos? Pessoal, olha que interessante. Quando a gente fez aí o nosso giro do mercado, eles estavam com praticamente aí 35 milhões de reais, era um pouco mais de meio-dia, e eles fizeram um pico de venda às 11 da manhã com pouco mais de 105 milhões de reais. Olha o volume comprador até o final do pregão de hoje. Se a gente pegar o saldo final de 199, eles compraram entre 11 horas e 18 horas, ou seja, às 7 horas de pregão dia de hoje, simplesmente 300 milhões de reais para o Ibovespa Futuro. Eles inverteram a mão de uma forma bem forte, iniciando aí essa movimentação às 11 da manhã. Inclusive o índice já começou com uma valorização expressiva. Na correção que o índice deu na segunda hora do dia, eles simplesmente cessaram essa ponta vendedora e passaram aí a atuar na ponta compradora de 2 horas para frente. Também na moeda americana, eles ficaram muito de lado para o fluxo no pregão de hoje até o meio-dia. Inclusive, quando a gente fez o nosso giro do mercado, eles estavam com cerca de 500 mil reais na ponta vendedora, chegaram a atingir aqui 740 mil, e desde então inverteram a mão e atuaram na ponta compradora até o final do pregão de hoje. Isso não é muito comum, porque atuar na ponta compradora no dólar e no índice futuro, com certeza eles estão procurando aí alguma forma de proteção nesse mercado, que já que a gente sabe que eles são inversamente proporcionais. Bom, em relação à projeção de lucro, eles tiveram uma projeção de lucro no dólar de pouco mais de 2 milhões e 300, que eles fecharam com preço médio de 3.253 contra 2.267 da cotação final, 14 pontos aqui de projeção de lucro. E para o Ibovespa Futuro, eles tomaram praticamente aí 110 pontos de loss, que foi 55.937 para 55.830, que deu um pouco mais de 300 mil reais. Voltando lá para os nossos contratos em base diária, a gente percebe que o Ibovespa Futuro, a gente teve mais uma máxima para o contrato hoje, né, 55.830, e mais um dia de forte movimento comprador por parte deles, principalmente, como a gente viu aí, depois do fundo marcado às 11 horas da manhã e até o final do pregão de hoje, eles compraram praticamente aí 300 milhões de reais. Bom, de todo aquele volume vendedor que eles atingiram o pico no dia 27 do mês de junho, eles já recompraram praticamente 80% mais ou menos desse volume, porque saíram de 720 para 175 nesse momento de contratos de saldo ainda negativo, mas bem menor. Inclusive está calçando esse movimento de alta que a gente observa para o nosso Ibovespa Futuro. No dólar é aquela questão que a gente comentou. A gente teve mais um dia de queda e eles continuam atuando na ponta de compra. Vamos ficar atentos em relação a esse comportamento da moeda americana, porque se eles estiverem com essa ponta compradora, em algum momento a gente pode ter aí uma possibilidade de repique na moeda americana. Bom, vamos voltar lá para os ativos. Pessoal, a gente já tinha percebido no início do pregão que eles estavam como carro-chefe de compra o setor bancário. E eles permaneceram assim até o final do pregão de hoje, inclusive com compras no Bradesco, em Itaúsa, no caso aqui, e Banco do Brasil. No caso de Itaú, eles inverteram a mão, eles estavam com cerca de 10 milhões de reais ao meio-dia, eles terminaram aí o pregão de hoje com 5 milhões de reais na ponta vendedora. E na ponta vendedora que a gente estava observando as ações de Petrobras e Vale, né, inclusive a Petrobras ON, eles continuaram nessa ponta vendedora na ON, inclusive terminaram aí, eles diminuíram de 15 para 8, e a questão foi o seguinte, que a PN, eles atuaram fortemente na ponta compradora, né, nessa parte da tarde do pregão de hoje, e foi o carro-chefe de compras por parte deles no pregão de hoje.
No caso de Vale, eles continuaram com essa ponta vendedora que a gente já tinha observado, inclusive na Vale Ordinária eles cresceram um pouco, cerca de 4 milhões de reais, e ajudou a fazer uma pressão de venda no ativo que teve uma desvalorização aqui para a Vale Ordinária de um pouco mais de 2,5%. Bom, no mercado como um todo, a gente teve aí uma projeção de lucro para as ações que eles andaram na ponta compradora de pouco mais de 9 milhões de reais, quer dizer, uma valorização média de 2,91, e no caso aqui das vendas efetivadas por parte deles hoje 0,74, isso dá quase 8 milhões e meio, né, um pouco mais de 8 milhões e meio de projeção de lucro no mercado à vista, mais 1 milhão e 900 no mercado futuro. A gente vai ter aí, a gente beirou aos 10 milhões de reais, e se a gente somar aqui mais 1 milhão e meio do mercado de opções, cerca de 11 milhões e meio de projeção de lucro para o fluxo estrangeiro no nosso mercado no dia de hoje. Bom, falando lá das opções, a gente já tinha percebido mais cedo que no caso de Petrobras eles estavam com ambiente positivo, inclusive continuaram nesse ambiente, eles reduziram, no caso aqui, as calls na ponta compradora, passaram de 500 mil para 60 mil, agora em compensação, das puts eles passaram de 400 mil para quase 1 milhão de reais. Então continuaram esse movimento comprador aí até o final do pregão de hoje. No caso de Vale, o que eles fizeram? Eles já estavam na ponta vendedora porque o volume de vendas de calls estava superior ao volume vendedor de puts já no início do pregão, e eles intensificaram essa movimentação aqui para Vale, e o ativo também teve um dia de desvalorização no nosso mercado, e eles aproveitaram aí, tiveram uma projeção de baixa nas opções de Vale no pregão de hoje. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente já percebe que eles já estão trabalhando bem mais fortemente nas opções H, que são as opções de compra do próximo vencimento, que começa a vigorar a partir de segunda-feira, né? No caso aqui de Petrobras, eles tiveram lucro nas opções que eles atuaram na ponta compradora, o lucro médio de 21,32%. E nas opções que eles atuaram na ponta vendedora, prejuízo de 1,99. No caso de Vale, eles tiveram aí um prejuízo nas opções que eles atuaram na ponta compradora, só que na ponta vendedora eles tiveram aí quase 10%, 9,6% de projeção de lucro para as opções de Vale. Pessoal, vamos ficar atento nessa movimentação do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Inclusive, mais cedo a gente chegou a postar aí no nosso canal um vídeo que a gente intitulou Abra o Olho. Então isso é um recado para todo mundo que acompanha o nosso canal, e também quem não acompanha o nosso canal, fique de olho no fluxo estrangeiro. Podem acessar lá o vídeo que já está no nosso canal, e caso a gente perceba uma mudança de comportamento do fluxo estrangeiro, como a gente acompanha diariamente também o fluxo através das corretoras estrangeiras, a gente vai ter uma noção de quando que o mercado vai perder o fôlego, talvez, e a gente pode se proteger em relação à projeção de ganhos que a gente tem nesse rally que a gente está tendo no nosso índice nos últimos períodos. Forte abraço a todos e até o próximo boletim. Tchau, pessoal!